A campanha eleitoral começou e as eleições já estão a todo vapor. São 45 dias insanos em que os candidatos vão te disputar para que lá no final, em outubro, você dê o seu voto. E hoje eu quero explicar o porquê que eu sou candidata. E com isso também quero me apresentar e quero chamar você a votar em mim. Eu sou Mandy, candidata a deputada federal por São Paulo, meu número é 1600. Vem comigo. Gente, o capitalismo está em crise há quase 20 anos. O capitalismo é um sistema que vive de crises, mas a gente está passando por essa crise e o sistema não conseguiu se reequilibrar, voltar a se estabelecer e nem voltar a crescer e se desenvolver economicamente. E diante disso, a opção tomada pela classe dominante, a burguesia e os bilionários, foi a de jogar nas costas da classe trabalhadora este BO. O que isso significa? Que, para preservar o lucro deles, para evitar que eles tenham que diminuir seus ganhos diante desse cenário de crise, eles vão desempregar, demitir, né, na verdade, aplicar planos de ajuste fiscal, aprovar reformas que eliminem os nossos direitos. E enquanto eles fazem tudo isso, também elevam o tom autoritário para evitar que as coisas saiam do trilho. Porque se eles pioram e degradam muito as condições das nossas vidas, isso pode gerar revolta, né? Isso pode gerar organização da classe trabalhadora. E para evitar que tenha luta, mobilização, questionamento, levantes, aí também aumenta o tom. Então, não lute, não faça nada, apenas observe e aceite este destino de piora das condições de vida que nós estamos impondo para vocês. Então, a extrema-direita, percebam, ela é uma consequência dessa crise. Ela é a expressão da crise, ela é a cara pura, nua e crua do capitalismo em tempos de crise, combinado também com passos largos que nós estamos dando rumo à barbárie, o que tem a ver com o colapso climático, com o fato de que o capitalismo hoje, século XXI, é diferente do capitalismo no século XIX, que ainda havia margem para uma certa expansão, digamos. Hoje, a depender do tipo de desenvolvimento do capitalismo, você pode levar à destruição mundial, à destruição humana. Então, a extrema-direita é a expressão disso. É um projeto que expressa o momento político, o momento histórico que nós vivemos, percebe? E é isso. Em tudo que é lugar, a extrema-direita tem aplicado planos de ajuste, com um tom autoritário, ditatorial. Então, o bolsonarismo fazendo apologia à ditadura militar no Brasil é uma parte de tudo isso. Mas quando você vai observar, por exemplo, uma coisa que inspira muito eles próximo a nós aqui, o Bukele em El Salvador. Então, sobe o tom contra os terroristas, os criminosos, né? O que é isso, na verdade? É uma justificativa para poder reprimir, para poder conter, controlar a população de uma maneira distinta até então. Porque aqui todo mundo sabe que o discurso da extrema-direita de combate ao crime tem muito menos a ver com crime e muito mais a ver com estabelecer controle social, não é mesmo? Trump, mesma coisa. Sem falar que quem são os criminosos, né? Os criminosos são os trabalhadores, os comunistas, os woke, LGBTs, imigrantes. Então, além disso tudo, a extrema-direita também implementa um projeto de fragmentação diferente do que antes, ou digamos, num grau qualitativo distinto, que é separar cada vez mais homens e mulheres, LGBTs e héteros e cis, nativos e imigrantes, brancos, negros, raças distintas entre si, etc. E por que precisa fragmentar dessa maneira? Porque isso impede que a gente se unifique e que a gente possa estar junto lutando contra os próprios planos de ajuste e autoritários que eles implementam. Agora, qual é a contradição? É que, se por um lado a extrema-direita faz isso, do outro lado, da polarização, porque nesse cenário político, crise, etc., o mundo está cada vez mais polarizado. Do outro lado dessa polarização, nós temos como alternativa uma esquerda capitalista que, se é verdade, não tem um discurso que fragmenta a classe trabalhadora como a extrema-direita, e também não tem essa cara autoritária, coercitiva da extrema-direita, mas tem acordos muito importantes do ponto de vista econômico, do projeto econômico que a extrema-direita implementa. E lembrem, o autoritarismo da extrema-direita ele surge para garantir
que esses planos econômicos e políticos sejam aplicados, né? Então, digamos assim, que no fundamental, naquilo que é mais originário, basal, extrema-direita e essa esquerda capitalista não tem pontos de distinção tão significativos. É por isso que governos de esquerda, partidos de esquerda, no nosso tempo, quando governam, implementam os mesmos planos de ajuste. Veja, uma característica da extrema-direita aqui em São Paulo, Tarcísio, privatizações, correto? Quer vender tudo, vender o estado de São Paulo. Inclusive, o PSTU lançou a consigna Desprivatizar São Paulo, que eu acho fundamental da gente defender nesse momento. Agora, o Lula, no governo federal, foi o presidente que mais fez concessões. Concessões é um nome bonitinho, assim como PPP, né, parceria público-privada, é um nome bonitinho para privatização. Então, quando governam, esses governos de esquerda capitalista, esquerda reformista, implementam projetos muito semelhantes. E qual que é o problema disso tudo? O problema é que, por um lado, a situação de vida piora e existe uma corrente política na sociedade que vai adiante e fala, tem que piorar mesmo, e fica em silêncio, e se você não sai desse buraco é porque você não empreendeu, é porque você não mereceu, é porque você não se esforçou. E de outro lado, a suposta principal alternativa não consegue trazer nada que combata o fundamental desse projeto da extrema-direita. Então vejamos hoje a candidatura do Lula à presidência e o que é a Frente Ampla. O que eles apresentam de novo, gente, aí para a classe trabalhadora? Eles estão propondo preservar a ordem. Eles dizem, não vamos piorar. O que é até contraditório, porque são eles que aplicam muitas vezes as próprias medidas de piora, né? Tipo privatizações. Mas, digamos, diante da extrema-direita, não vamos piorar que nem é o que eles estão propondo. Mas vamos manter tudo como está. Como se a vida tivesse boa. Então, cadê o projeto? Cadê? Digo, estatização, defesa das empresas estratégicas, botar a Petrobras, a Vale, a CSN para desenvolver o Brasil, para melhorar a vida da classe trabalhadora do Brasil. Cadê? Vamos industrializar o Brasil. Cadê? Vamos botar as nossas estratégicas como a Petrobras para ser linha de frente da transição energética, que é um tema fundamental diante hoje da crise climática. Cadê pautando reforma agrária combinada com o combate ao agronegócio? Porque o agronegócio, ele se sustenta, se mantém fazendo uma grande campanha desde o seu surgimento, tá? Desde que surgiu nos anos 50 no mundo, um pilar muito fundamental de estruturação deste setor agribusiness, que era chamado, né? O agronegócio é dizer que eles que matam a fome. Mas nunca mataram. Porque a comida que eles produzem, eles exportam para fora. Quem mata a fome no Brasil é a agricultura familiar. Então, vamos fazer reforma agrária combinando com o combate ao agro, a expropriação do agro, para que a estrutura toda do agro passe a ser estatal e esteja sob controle dos trabalhadores, para aí sim a gente resolver problemas fundamentais, como o combate à fome, reverter a catástrofe climática, etc. Cadê? Quem está pautando isso? Você percebe? Quem está pautando medidas que possam apresentar algo de novo, de significativo, de distinto, para que, diante desta crise do capitalismo mais profunda, há 20 anos, quem pague a conta não sejamos nós. E que a gente possa construir uma vida digna, melhores condições de existência para a classe trabalhadora. Então, isso não ocorre, não é mesmo? Na verdade, o que essa esquerda capitalista faz é grandes acordões de governo, de governabilidade para se manter no poder. Então, aqui no Brasil, alianças com setores conservadores, setores religiosos, porque precisa disso, precisa que eles não contestem permanentemente a candidatura ou o governo de esquerda, porque senão fica insustentável se manter lá, claro, é verdade. Mas para isso, rifa, abandona pautas importantes dos setores oprimidos, da classe trabalhadora. Então, vai assimilando o discurso neoliberal, uma prática neoliberal. Na real, eu acho que neoliberal não é nem o suficiente para explicar o que é o governo Lula, tá? Eu acho que é sutil. Nem o Lula, nem a extrema-direita. Eu tenho a impressão que nós devíamos estar utilizando um outro conceito, porque esse já é batido e nem expressa exatamente qual é o risco. De toda forma, vai assimilando, né, o vocabulário. De repente, a gente vê a esquerda defendendo a lógica empreendedora. De repente, a gente vê a esquerda
levando adiante discursos moralistas absurdos contra direitos, por exemplo, que os movimentos, como o movimento de mulheres, o movimento feminista sempre defendeu, como a legalização do aborto, o direito ao próprio corpo. E assim nós vamos indo. Então, percebam, diante deste cenário, quem é que vai propor algo diferente? Porque nós estamos numa polarização, para as pessoas parece que só tem essas duas alternativas. Essas duas alternativas são exatamente o problema. Nós precisamos combater a extrema-direita que vai levar os trabalhadores e o planeta para o buraco, em nome do lucro voraz, e vai passar com o trator por cima de tudo mesmo. E nós precisamos combater essa esquerda que sempre se apresenta nas eleições como: essa é a alternativa que você tem para resolver o problema aí da extrema-direita. Mas vejam, 2022, todo mundo te falou, vota no Lula, porque é ele que vai derrotar a direita. E a direita foi derrotada? Segue aí, se renovando, percebe? Segue aí com o espaço político. Veja, o Bolsonaro, que é o principal líder da extrema-direita mundial, foi preso. Isso significa um impacto na articulação da extrema-direita bem relevante, significativo. E ainda assim, com o principal líder preso, incomunicável, sem poder dar declarações, diferente do Lula, que até escrevia as cartas e tal. Neste momento, o Flávio Bolsonaro está empatado com o Lula na maior parte das pesquisas de intenção de voto. E veja, a direita está indo toda fragmentada, né? No primeiro turno. A esquerda, não. A esquerda, digo, frente ampla aí, né? Porque em anos anteriores até tinha o PSOL com candidatos próprios e tal. Então, digamos, a Frente Ampla está utilizando todas as suas forças e energias nesse primeiro turno e a extrema-direita completamente fragmentada, com 4, 5 candidatos, e todos eles vão se unificar no segundo turno. Então, diante disso, quem vai pautar, quem vai propor, quem vai demonstrar para as pessoas que existe alternativa para além dessas duas, e além disso, que para derrotar essa extrema-direita, você precisa construir um projeto distinto. Não é, porque eu quero, porque eu acho legal, porque eu não gosto do PT. Tem a ver com justamente entender que nos últimos anos o PT e essa esquerda capitalista, digo, né, no mundo, tá? No mundo, foi responsável por permitir a renovação da extrema-direita. Porque uma vez que governa a máquina capitalista sem romper com as engrenagens dela, permite que ela continue funcionando. Permite que continue surgindo essa face feia da extrema-direita. Uma vez que você não se propõe a romper, a quebrar, a destruir, a construir uma coisa nova, bom, é claro, vão continuar surgindo, né? Essas faces nuas e cruas do capitalismo. Gente, só analisar as eleições aí da América Latina, tá bom? Colômbia, né? Que era tido como um dos principais governos de esquerda da América Latina, do Petro. Acabou de ser derrotado por um candidato de direita, uma coisa inédita lá. E aí, gente? Não combate, né? Estados Unidos, Trump é eleito, depois vem o Biden, a grande efusividade. Não, aqui vamos com o Biden e companhia, os democratas, para derrotar a extrema-direita. Depois o Trump volta. E assim nós vamos, tá bom? Então, eu sou candidata e o PSTU se apresenta nessas eleições para ser uma alternativa. Para não ficar refém desses dois lados da moeda, entendeu? Dos dois lados da polarização, que são os dois lados de uma mesma moeda. E com isso eu não quero dizer que eles são iguais, tá? Por favor, isso é... Se alguém assistir esse vídeo e sair daqui dizendo que eu tô igualando, de um simplismo, de um rebaixamento simplista dos elementos políticos que eu tô trazendo aqui, mas são dois lados de uma mesma moeda, na medida em que são duas faces do mesmo sistema, percebe? Então, quem vai propor? Quem vai pautar? Bom, nós estamos aqui nos propondo a ser uma alternativa. A única candidatura de esquerda que é oposição ao governo Lula, oposição ao petismo, e que fala abertamente que tem como um eixo, um pilar fundamental da sua campanha, falar que nós precisamos superar o petismo, construir um projeto que supere o que é, até então, essa esquerda hegemônica na América Latina, da conciliação de classes, tá bom?
Por que que eu tô falando que é a única candidatura? Porque nós temos até o PCB e a UP, candidaturas de esquerda, outras, né? Inclusive, tô aí na campanha para que todos sejam chamados ao debate, ainda que tenhamos candidatos distintos, acho que é um direito democrático importante, mas essas outras candidaturas não têm, nem agora nas eleições e nem antes, como parte da sua política, esse eixo de ser oposição de esquerda ao Lula, tá bom? Então, você até pode me dizer, mas eles criticam o PT. Gente, criticar até o PT critica. Tem setores, né? O PT é um partido de correntes. Tem correntes do PT que criticam o PT publicamente, inclusive fazem exigência pública ao Haddad, etc. Então, aqui criticar não é muito o critério, mas é sim propor, apontar, isso aqui tem que ser superado, isso aqui não serve, isso aqui não é o projeto que nós precisamos construir para a classe trabalhadora. Governos ditos progressistas, né? Porque partidos como PCB, UP, até mesmo o PSOL, né? É que o PSOL agora nem entra nessa conta, porque ele não tem nem candidato no primeiro turno, então ele já tá tão mais para lá, né? Mas ele sempre tem um discurso que, nós precisamos apoiar no que for bom e criticar no que for ruim. Não. Para o PSTU não tem essa, gente. Inclusive, as medidas que possam ser positivas, vindas de um governo de conciliação de classes, geram desorganização. Por quê? Porque, em geral, são muito mais rebaixadas do que aquilo que a gente podia propor, fazer e do que a classe trabalhadora e as suas bandeiras históricas, em geral, pauta. Porque, em segundo lugar, traz a ilusão de que a maneira de você conquistar essas medidas é votando em alguém iluminado, brilhante, que vai fazer por você e não lutando, quando, na verdade, as conquistas mais fundamentais que nós tivemos foram de fora do Congresso, dos três poderes, né, digamos, do Executivo, vieram das ruas e aí pressionaram essas instâncias. O principal exemplo que nós temos é o fim da escala 6x1, não é mesmo? E, por outro lado, gera confiança, apazigua os ânimos diante. Se nós precisamos, a nossa tarefa enquanto revolucionários socialistas é semear desconfiança com o sistema, com o regime democrático, que não tem nada de democrático, com os ditos aliados da classe trabalhadora, que no frigir dos ovos, implementam projetos capitalistas, semear desconfiança. É só dessa maneira que você pode fazer os trabalhadores irem percebendo as contradições políticas, irem percebendo que precisam construir um projeto distinto, né? Então, esse é o problema. Mesmo quando, tem uma medida boa, é sempre uma faca de dois gumes? É isso? Acho que é, né? Uma faca de dois gumes. Uma aparência positiva, né? Mas de fundo gera desorganização, gera apaziguamento e nem implementa aquilo que são as medidas que os trabalhadores historicamente defendem. Então, é por isso que eu sou candidata, é por isso que o PSTU participa desse jogo, né? Algumas pessoas perguntam, bom, mas vocês não criticam a democracia burguesa, por que vocês participam? Verdade? Uma pergunta bem importante. Veja, os revolucionários, os nossos antepassados, os nossos companheiros que sintetizaram uma série de aprendizados e que deixaram várias elaborações pra gente, por exemplo, Lenin, que para mim é um dos mais brilhantes, nunca disseram que a gente não tem que participar de eleições. Inclusive, eles participavam. Agora, você precisa entender o momento. Se você tiver numa conjuntura política que as pessoas contestem as eleições, que não faça sentido, que você participar das eleições, você freia o desenvolvimento da consciência da classe trabalhadora, no sentido da contestação, no sentido da desconfiança com essas coisas todas, aí tá completamente equivocado. Aí você tá servindo para fortalecer o regime, o sistema, né? Mas em períodos em que não existe essa contestação, em que os trabalhadores participam, digamos, em que as eleições ainda são um acontecimento com prestígio, e com isso eu não quero dizer que é unânime, tá? Cada vez mais tem muita gente que vota nulo ou que nem vai votar. Isso é um elemento fundamental para você entender a sensação das pessoas de que a eleição não faz muita diferença. Nós precisamos atuar sobre essa sensação, incidir nessa sensação, aprofundar essa sensação e dar uma explicação para as pessoas do porquê que elas estão se sentindo dessa maneira. É justo, é importante. Faz sentido que as pessoas se sintam dessa maneira, entende? Mas isso ainda não é unânime.
isso ainda não é generalizado a um tal ponto que eleição é uma coisa altamente contestada. Então, nesse quesito, eleições vão acontecer, as pessoas vão buscar seus candidatos, vão buscar ouvir propostas, panfletos, pegar adesivos, participar de atividades, claro, não todas, mas uma parte considerável, e aí é um dever nosso participar. E aí, vejam, citei o Lenin e tal, e é importante compartilhar com vocês que a nossa concepção sobre o que os revolucionários devem fazer nas eleições, ela também foi historicamente construída, né? Ao longo desses momentos e aprendizados. E tem um documento muito fundamental que foi votado no Congresso da Terceira Internacional. A Terceira foi a Organização Internacional dos Trabalhadores construída depois da tomada do poder na Rússia. Então, ela é, digamos, a internacional gloriosa de quem não só disse como fez, entende? E depois ela foi destruída pelo Stalin, porque os líderes do imperialismo mundial, como Churchill, pediram para ele não levar adiante essa organização. Acreditem se quiser, para mim isso é uma coisa absurda. Mas, enfim, no Congresso da Terceira Internacional, de 1921, foi debatido o tema de eleições, e aí tem lá, né, textos aprovados, indicando quais os critérios, como você participa, o que você deve fazer. E o que então, você deve fazer? O revolucionário participa para denunciar o regime, o sistema, para ajudar a aprofundar a mobilização da classe trabalhadora. E, se eleito, ele vai utilizar o gabinete dele, o mandato dele, também nesse mesmo sentido. Então, por exemplo, se eu for eleita e eu quero que você dispute cada voto para a gente conseguir uma votação máximo expressiva, porque faria diferença ter mande no Congresso Nacional. Tem todo esse discurso agora, né? O Congresso inimigo do povo, tal. Verdade. O problema é que esse slogan, essa campanha foi criada pelo próprio governo, PT, para dar a entender que o problema vem do Congresso e não da própria governabilidade do regime do sistema capitalista, da qual o próprio PT faz parte, como se eles não tivessem nada a ver com isso, né? Então, claro, o Congresso é inimigo do povo, o governo também é inimigo do povo. Mas Congresso é um antro de qualquer coisa, né, gente? Tem lá uns deputados que a gente nem sabe o que é isso. O Bolsonaro foi deputado por anos, ninguém sabia quem o cara era. É lugar de rachadinha, de orçamento secreto, é disputa por emenda, por dinheiro, é um negócio corrompido mesmo. Então faria diferença ter eu lá. Se eu tivesse lá, o que é que eu faria? Eu utilizaria o meu mandato para ajudar a mobilizar a classe trabalhadora, então, tanto financeiramente quanto politicamente, sustentar, apoiar, divulgar, difundir os movimentos sociais, as greves, mobilizações, utilizar a minha estrutura, porque uma vez que você tem um gabinete, você tem uma estrutura importante, né, dinheiro, inclusive, a serviço dessas lutas e dessas mobilizações, e combinar esse amparo, esse apoio para que a classe trabalhadora se desenvolva, para que a gente possa construir mobilizações populares cada vez mais fortes, etc., combinar isso com uma denúncia permanente do que é aquele espaço. Então, não seria uma presença, uma participação para ficar disputando por migalhas lá dentro, né? Claro, nós vamos propor projetos para tentar resolver os problemas concretos da vida do povo hoje. Mas, ao propor esses projetos, nós vamos denunciar como nunca daquele espaço ali nada de resolutivo 100% para a classe trabalhadora vai sair. E se sair algo positivo é porque foi pressionado pelas ruas por fora e os deputados, todos senadores, o executivo foram todos obrigados a aprovar e a implementar essa mudança. Então, vejam como mais uma vez é usar essa tribuna, esse espaço para semear essa desconfiança, para semear um questionamento, tá? Talvez esse seja um termo melhor, porque não sei exatamente o que vocês pensam quando eu digo semear desconfiança, mas pode ter um sentido que não soe tão bem, mas é semear um questionamento. Fazer as pessoas se perguntarem, dizer para as pessoas, eu tô aqui dentro hoje, mas eu tô aqui dentro para denunciar que isso aqui não serve, não funciona, que isso aqui precisa ser destruído e que nós precisamos construir um poder da classe trabalhadora. Instâncias, órgãos, organismos de poder da classe trabalhadora. Os conselhos populares, por exemplo, não é mesmo? Como já foram construídos
órgãos de poder da classe trabalhadora na história, quando os trabalhadores tomaram o poder e eliminaram a burguesia do posto de mando do Estado. Veja, eu não acho que nenhum deputado hoje faça isso. O que, mais uma vez, não significa que não tenham deputados lá dentro que sejam mais combativos, não significa que não tenham deputados que façam críticas. Isso é verdade, isso tem. Não significa que não tenham deputados aguerridos, acho que tem. Não se trata aqui de uma crítica pessoal a ninguém, tá? Dos deputados, em especial da esquerda. Mas o problema é, qual é o projeto que embasa a presença deles lá? É utilizar aquilo como catapulta, como catalisador para você seguir tendo como principal objetivo que a classe trabalhadora tome o poder, se organize, faça uma revolução, a revolução socialista brasileira? Ou é você administrar o sistema, mas administrar com um viés, com um verniz mais à esquerda, mais contestador, percebe? Eu não vejo hoje nenhum parlamentar, nenhum partido atuando, tendo como eixo, como pilar seu, a plena noção, a plena consciência de que nós precisamos construir uma revolução para hoje. Não é para um futuro distante, para algum momento, uma utopia, um sonho. Para hoje. É necessidade imperativa hoje. Por quê? Nós vamos ficar esperando quantos mais anos dessa polarização aí, enquanto o planeta vai para o buraco e a vida da classe trabalhadora piora, aumenta a violência. Cada vez mais a gente naturaliza, né, cenários de barbárie, cenários de violência, de morte, de, sei lá, violência de gênero, violência racista, mas mesmo de um autoritarismo cada vez mais presente na sociedade que vai desagregando as relações todas, familiares, por exemplo, completamente abaladas por isso. Até quando nós vamos ficar esperando, né? Para propor para as pessoas, hoje, já, um projeto de transformação e dizer para elas: vote em mim porque eu quero estar lá, porque a minha presença lá vai conseguir amplificar para mais pessoas tudo isso que eu estou te dizendo aqui. Não é vote em mim porque eu quero, sei lá, entendeu? Fazer o projeto XYZ, que eu também quero, mas toda vez que eu fizer, vai estar combinado e vai ter como primeira instância, digamos, como objetivo fazer avançar a consciência dos trabalhadores, avançar a consciência de classe, avançar a organização da classe trabalhadora, porque a única maneira da gente destruir aquele espaço e construir um poder nosso é se os trabalhadores avançam enquanto classe e vão, né, tendo experiências, se desenvolvendo e se fortalecendo enquanto uma classe unida para dar um golpe forte e determinante no momento que for possível. E é por isso que eu sou candidata. E aí você poderia dizer: Mandy, eu entendo, eu concordo com tudo, mas eu ainda tenho medo da extrema-direita e eu acho que não dá para votar aí em você e no PSTU por causa disso. Bom, aí eu vou te falar uma coisa. Em nenhuma das últimas eleições, desde o fim da ditadura militar, nunca foi possível votar numa candidatura diferente. Porque sempre tinha alguém a ser derrotado. Hoje o bolsonarismo, a extrema-direita, é uma face mais podre do capitalismo, né? No passado, o que tinha de pior era a direita, PSDB, inclusive o próprio Alckmin, que já foi ele considerado o principal antagonista do PT, tá? Acredite ou não. Sempre vai existir alguém pra gente derrotar. Sempre vai existir alguém pior, sempre vai existir alguém que seja mais a cara do capitalismo. E nós vamos nos furtar, por causa disso, de construir uma alternativa política? Você sabe qual foi a resultante de anos da gente não construindo uma alternativa política, porque sempre tinha alguém pior para derrotar? A resultante foi o surgimento do bolsonarismo. Também, claro, eu não tô falando que o bolsonarismo surgiu porque você votou no PT ou deixou de votar nas candidaturas do PSTU. Porque eu acho que essa responsabilidade é, em primeiro lugar, do próprio PT, né? Que foi quem mais governou desde o fim da ditadura militar. E que, como assim, governa e depois de anos de governo PT, a sociedade não está mais à esquerda. A consciência de classe não está mais fortalecida. As nossas ideias não estão com mais força ideológica na sociedade, né? Como assim? Quem me explica isso aí? Ninguém nunca conseguiu me explicar isso aí, né?
O PT tem muita responsabilidade. Mas o que eu tô querendo te dizer é, se você não tomar nas suas mãos agora a necessidade da gente construir uma alternativa, ela não vai ser construída, tá? Nem nessa eleição de agora, nem nenhuma. Que aí vocês vão me dizer, não, mas esse ano não dá. Tá bom, e na próxima eleição vai ser diferente como? Também vai ter um fulano Bolsonaro da vida lá, tá entendendo? Também vai ter, até que uma candidatura como a do PSTU seja competitiva e que as pessoas conheçam nossas ideias e que a gente seja uma candidatura com intenção de voto considerável e que a gente cause um impacto na política e que eles precisem, sejam obrigados a nos ouvir, porque tem muitas mais pessoas que nos apoiam. Então, você precisa tomar essa tarefa nas suas mãos, tá bom? É questão de vida ou morte. Se nós vamos ou não conseguir resolver essa polarização, apresentar algo distinto para a classe trabalhadora, depende de se pessoas como você estão pegando para si a tarefa de construir uma alternativa política, construir um projeto político. Então, o chamado aqui é: venha construir isso comigo. Você e eu precisamos, a classe trabalhadora precisa, o mundo precisa que nós construamos uma alternativa. E se você é jovem e está assistindo esse vídeo, eu tenho um recado em particular para você, que é, estão nos dizendo que nós somos uma geração fracassada, uma geração, né, perdida. Não vamos deixar que essa seja a marca da nossa geração. Vamos construir um projeto distinto, um projeto profundo de alteração da realidade para hoje. Claro, eu sei que diante da possibilidade do fim do mundo, muita gente só desistiu, mas ainda é possível tentar fazer algo. Nós ainda podemos tentar. E nós podemos ser a geração que teve como marca política essa batalha, tá bom? Então, venha lutar comigo. Esse é o chamado. Venha lutar comigo. Nas eleições, lutar comigo significa participar das campanhas do PSTU e votar nos candidatos do PSTU. E para além das eleições, vir lutar comigo significa venha difundir essas ideias no período eleitoral e fora do período eleitoral. Então, gente, o recado hoje é esse. E eu quero saber o que você achou. Quero saber se você concorda, quero saber o que te aflige, quero saber quais suas angústias, quero saber o que de tudo isso que eu falei que até faz sentido, mas tem algo ali que emperra no meio do caminho. O que é isso que está emperrando? Me conta aqui nos comentários. E vem comigo construir uma alternativa revolucionária e socialista para a libertação da classe trabalhadora, do planeta e da humanidade.